tudo bem? Se você não me conhece, eu me chamo Kaellen e eu sou a criadora desse projeto chamado Vem Mulher, que tem a intenção de informar, propor reflexões e trazer inspirações com histórias de mulheres de verdade. E para continuar essa série especial do Mês das Mães, eu convidei ela, que é divertida, artística, muito autêntica e que está sempre em movimento. Ela que é psicóloga, professora, orientadora, palestrante, artista, dentre tantas coisas, também é mãe de duas meninas. E é a Jaqueline, que era minha professora da faculdade, com quem eu tenho muito carinho e admiração mesmo, assim, por ser uma pessoa que tem tantos atributos, tem tantas coisas legais para falar dela. E eu vou deixar de falar porque eu queria que ela se apresentasse. Você poderia falar para nós quem é a Jaqueline? Oi, Kaellen, fico muito feliz, né, de poder estar aqui conversando com você. Eu brinco assim que quando eu vejo, parece os meus filhinhos aí, né, pelo mundo, e a gente fica tão bem de ver vocês bem, felizes, fazendo tantas coisas legais. Fiquei aí muito lisonjeada pelo convite, e em vez de falar de matéria, falar um pouco da minha história, né? É É isso sempre mesmo. bom. Eu que gosto tanto de histórias. Uhum. Bom, resumindo, quem é a Jaqueline, né? A Jaqueline de hoje, Jaqueline com 45 anos, professora, psicóloga, mãe, palestrante, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre profissão, mas é uma Jaqueline formada por uma história de vida de muitas mudanças, né? Venho de uma família de bancário, então a cada 2 anos eu morava numa cidadezinha e aí a minha vida, exatamente quando completavam 2 anos, a gente mudava de novo, né? Uhum. Então a minha mãe já ia preparando assim, nossa, vocês são umas meninas muito legais, porque vocês sempre têm amigos novos, cidades novas. Hoje eu sei que no fundo ela chorava cada vez que mudava, né? Mas era um jeito dela animar a gente para estar mudando. E Aham. aí, até os meus 16 anos, a Jaqueline se mudou muito, exatamente a cada 2 anos, mudando de cidade por cidade aí no Paraná. E fui embora para Curitiba para estudar, cursar psicologia, fiquei 9 anos, mas depois meu esposo passou no concurso do estado, a gente continuou mudando, né? Aham. Então, eu tive 17 cidades na minha vida, 23 Uau. casas diferentes, mas talvez isso tenha sido muito bom, Uhum. porque a gente tem que se flexibilizar, né? Então, aprender a fazer amizades, mudar de cultura, se adaptar. Ou eu chegava e dizia, quer ser minha amiga? Ou eu não ia sobreviver, né? Então, eu já chegava, sentava do lado de quem me dava um espaço e ia me flexibilizando. Então, isso faz a gente entender o que vale é o que tem aqui dentro, né, Kaellen? A gente pode mudar do outro lado do mundo, não precisa carregar muitas coisas, mas é quem a gente é, as pessoas que a gente gosta, a nossa formação, os nossos valores. Isso você bota na bagagem e vai para qualquer espaço, né? Uhum. E aí, talvez isso dê um pouquinho de coragem. Por muito tempo eu pensei que eu era medrosa, mas não. Isso é coragem, né? Da gente conseguir mudar, recomeçar. Tenho hoje 44 anos, duas filhas, a Gabriela e a Isabela, né, com 19 e 15 anos, já fazendo Uhum. faculdade. Sou casada Uau! com o Alisson, né? Namoro ele desde os meus 13 anos de idade. Que demais, eu não sabia! Estou junto com meu esposo há 32 anos, né? Tivemos, né, só Uhum. uma separaçãozinha aí no meio, mas estamos juntos há 32 anos. Então, é uma história bem, bem especial, né? Porque é raro Uhum. quem tem essas histórias hoje. Com certeza. A Jaqueline, assim, muito feliz pela Jaqueline que se formou e quem é hoje. Que demais. Ouvindo você falar assim de quanto você teve que ser corajosa para encarar esses movimentos que a vida foi trazendo para você, eu acho que vem um pouco daí essa sua movimentação em frente à vida mesmo. Porque agora parece que tudo faz sentido, né? Quando eu tinha aula com você, eu lembro de pensar assim, ouvindo você falar da tua
carreira profissional e as coisas que você fazia. E eu pensava, meu Deus, mas é tanta coisa que ela dá conta, é tanta coisa que ela faz. Enfim, como você falou, aula e trabalhando com esporte. Eu lembro que você falava que você trabalhava com esporte e trabalhando, prestando consultoria e dando cursos. E eu pensava, como que ela dá conta de tanto? E aí é que vem minha primeira pergunta: como é que você dá conta de tanto? Conta pra gente, que a gente quer saber. Eu acho que você deu a resposta e eu fui assim me descobrindo há pouco tempo, né, Kaeli? A gente às vezes se assusta, né? Durante a nossa vida, a gente cria umas limitações em relação a olhar para a gente. Eu tenho estudado muito neuropsicologia, bastante, estou fazendo formação na área, enfim, e aí tem me ajudado a compreender muitas coisas. E eu acho que é por aí, né? O meu cérebro ele foi se desenvolvendo, né, nessa flexibilidade de me adaptar e estar em vários espaços e mudar as minhas rotinas, né? Mas por trás disso, eu tive muito apoio e segurança ali da minha família, que sempre estava, a gente está aqui, né? Está mudando tudo, mas nós estamos juntos. Então, vai que se não der certo, pelo menos você tentou, né? E eu me cobrei por muito tempo exatamente por isso. Nossa, será que eu sou um samba do crioulo doido? Eu faço tanta coisa e não sou especialista em nada? Depois Aham. eu vi que não, né? Eu fui trabalhando nas áreas da psicologia que eu fui tendo a oportunidade, né? Então, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de entrar na organizacional e aí fui trabalhar com isso, né? Depois mudei de cidade, fui convidada para trabalhar no social, fui, né? Na saúde, na psicologia jurídica, no Detran, na organizacional de novo. A única que eu nunca parei foi dando aula, mas eu fui experimentando as possibilidades dos lugares aonde eu ia chegando, Uhum. né? E lógico, cada lugar que eu chegava, área nova, junto eu ia fazendo uma pós. É Uhum. por isso que o currículo é diversificado. Eu ia me especializando naquilo que eu estava prestando serviço naquele momento, Uhum. né? Talvez esse seja a minha âncora de carreira, né? Eu não posso, eu sou uma pessoa que não tem um perfil para fazer um concurso, por exemplo, né? Porque eu me sinto bem de poder transitar entre essas áreas. Na segunda está num lugar, na terça está no outro. Então eu parei de mudar de cidade. Hoje eu estou em Guarapuava, né? Cidade aí Uhum. da KL, amo de paixão. Agora espero parar, aos 44 optamos em não sair mais, mas eu continuo rodando na profissão, né? Porque talvez eu tenha me desenvolvido desse jeito, eu não tenho muito uma rotina, eu sempre tenho desafios novos, coisas novas, e áreas que eu nem imagino, às vezes me convidam. Então, agora eu entrei numa outra área, já conto um pouquinho para você, né? Mas eu Uhum. acho que a minha criação se deu em cima disso, dessa flexibilidade de estar em vários lugares. E eu trago isso comigo hoje, e isso me faz bem, né? Uhum. E se eu Nossa, não que legal. fizer esse movimento, talvez eu me sinta presa. Sim, nossa, e que legal você trazer isso, porque parece que é uma abertura a novos horizontes, né? É a abertura às novas possibilidades. E a importância de se conhecer, porque talvez se você não tivesse o autoconhecimento que você tem e não se realmente conhecesse, né, os seus gostos, né, as suas particularidades, talvez se você, poxa, cheguei em Guarapuava agora e a gente decidiu que a gente ia ficar, então eu vou tentar um concurso nessa área, e aí você poderia ser infeliz nessa área, né? Que você Exatamente. tivesse escolhido. Eu até Então, que fiz e legal. passei, mas eu falei, não, não Uhum, é para mim, né? O que que eu uhum, gosto, quem eu sou. Então, essas escolhas, elas são muito responsáveis para a gente ter a nossa saúde e bem-estar, né? É isso que você falou, uhum, quem eu sou, o que que eu gosto, quais são as minhas habilidades e competências, né? Qual que é a minha âncora de carreira? Eu gosto de uma estabilidade, de uma segurança. Eu tive, né, que talvez isso não seja fundamental, porque eu nunca tive, né? Então eu sempre recomecei, pedia conta, recomeçava, pedia conta, uhum. recomeçava, e sempre deu certo, né?
Tá certo. Eu tinha que ter esse pensamento de que vai dar certo, eu vou recomeçar. Estou Sim. pedindo a conta nesse lugar, num trabalho que eu gosto muito. Na outra cidade que eu vou ter 2 trabalhos, né? Uhum. Hoje eu tenho 5, eu fui aumentando os objetivos, né? Hoje eu tenho 5, né? Aham. Mas é por aí. E deixa eu te fazer uma pergunta que me surgiu uma dúvida agora. Em algum momento, assim, dessa tua jornada, como você falou agora, eu gosto muito de tentar e tudo mais, e agora eu tenho 5 trabalhos. Em algum momento você já se encontrou, assim, num burnout, se percebendo, dando tudo de você pro trabalho e aí ficando doente por conta disso? Kaeli, não, não, Uhum. tá? Eu, Que assim, tem bom. alguns momentos que eu sinto canseira física, né? Aham. Agora, mas como eu faço as coisas que eu não vou dizer que eu não tenho, tem dia que você está cansado, estressado, você quer tirar umas Uhum. férias, mas um burnout não, porque eu faço escolhas de coisas que eu gosto de fazer, né? Uhum. Então, assim, é tudo maravilha? Não. Tem dia que é estressante, tem dia que eu estou cansada, mas eu acho que é muito maduro da nossa parte entender que o trabalho é isso também. Por mais Sim. que eu ame a psicologia, tem Uhum. dia que eu vou falar, hoje eu queria ficar em casa, Exato. né? Então, a motivação intrínseca, tão sonhada pelas pessoas, plim, 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 né? Luzinhas piscando todos os dias, ela não existe. Mas tem coisas que nós, enquanto adultos saudáveis, precisamos entender que elas precisam ser feitas, Uhum. Sim, né? nem tudo é alegria, né? Eu acho que é importante falar isso porque há um movimento, eu vejo muito até nas redes sociais, às vezes o pessoal fala, é uma positividade tóxica, até, que Uhum, uhum. prega uma coisa assim, de que quando você encontrar o seu trabalho, quando você encontrar o seu propósito, é como se você não trabalhasse mais. E não é assim, né? É Não, legal falar que tudo tem os dois lados, que você vai fazer algo com propósito, né? Seguindo o caminho que você escolhe, que se alinha com aquilo que você é muito valoroso e vai ser muito incrível, com certeza. Mas é bom também falar assim como você, vai ter dia que eu vou estar cansada, vai ter dia que eu vou me estressar, né? Não é que vai ser tudo as mil sim, maravilhas, né? sim. Eu brinco com os alunos, eu amo vocês, mas depois das 10 não manda no WhatsApp nem no Facebook, né? Vamos dormir, precisa, né? Então, é natural. Eu acho assim, Kaeli, que as pessoas, né, têm adoecido bastante por uma Uhum, expectativa em coisas irreais, né? uhum, A vida, ela é assim, eu sou assim, super positiva, mas eu também entendo muito e eu quando preciso ficar triste, eu tô triste. Tem dia que eu vou estar cansada, mas é uhum. assim uma aceitação da parte emocional negativa. E até essa semana eu estava lendo um livro muito legal falando sobre agilidade emocional, o quanto é importante a gente aproveitar desses momentos que nós estamos mal, que a gente está triste, porque nesse momento o nosso cérebro dá uma desacelerada, e aí eu penso mais sobre as minhas questões, sobre a minha vida, né? Eu tenho alguns textinhos que depois eu faço meus videozinhos do YouTube que são muito inspirados nesse momento, que dá alguma zebra, eu tô mal e eu fico tão inspirada para escrever, né? Então, Aham. assim, eu aceitar essa parte negativa, essa parte mais difícil, sofrida da nossa vida, eu acho que ela é saudável, né? A Uhum, gente precisa entender isso e tá tudo bem, né? uhum. Somos seres humanos aí. Nossa, que legal você falar isso. Realmente, utilizar desses momentos, né, que são naturais da nossa vida, é como combustível mesmo para se entender melhor, para, poxa, eu percebi esses tempos, eu tava sentindo, eu tava num momento que eu tava sentindo muita raiva, sabe? Eu tava sentindo, vou compartilhar um pouquinho aqui com você da minha história também, e eu levei essa raiva para terapia e eu falava assim pro meu psicólogo, eu não queria sentir raiva, eu queria parar, me ajuda a parar de sentir raiva. E aí ele falou assim para mim, Ellen, eu acho que agora é a hora que você tem que sentir raiva. Olha o que você tá fazendo com essa raiva. Olha o movimento que você colocou na sua vida por conta disso. Sim, sim. Então, é legal a gente, como você falou, abraçar esse momento e levar como combustível para tomar decisões, não tomar decisões na emoção, no calor do momento, mas mudar um pouco, né, o caminho que talvez você estava tomando e não era o melhor para você. Eu acho que. A gente tem sido educado, né, Kaelen, de uma forma muito errada. Não chore, não Hum, sinta, não sofra.
E aí isso tem prejudicado muito essa geração mais jovem. Eu li ontem uma reportagem bem interessante da BCC, que ela contava que essa nova geração, né, a geração Z aí, o cérebro está tendo uma modificação. Por quê? Porque eles são extremamente cobrados, né? Uhum. Vou colocar você numa boa escola para você passar no vestibular, você tem que ser o melhor, porque para passar numa faculdade pública, você tem que tirar a nota 10, enfim. E aí, você tem que ser bom, você tem que ser o melhor, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, faz com que a gente não consiga dar conta, porque isso é impossível, né? Você tem que ser feliz, você tem que ser bonito, perfeito, e a gente tem que ser triste, tem que ser imperfeito, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de autocompaixão, a gente tem Uhum. compaixão do próximo, mas autocompaixão é perdoar a gente, né? Tá tudo É. bem, a gente falha. Não é se fazer de vítima, eu sou um coitado. Mas o que eu posso fazer então agora para melhorar? Isso não deu para melhorar e eu errei, ok, tudo bem, né? Vamos aprender com isso. Crescer dói. Uhum. E é bom que doa de vez em quando, né? Veja, os momentos mais difíceis que você teve, assim como eu, você acha que eu não tive perrengue? Eu tive perrengues terríveis. Mas eu Uhum. vejo que bom que eu passei por aquilo. Porque a partir daquelas situações, eu cresci e hoje eu consigo lidar de uma forma diferente. Mas, Uhum. Kaeli, às vezes a gente não enxerga. Foram vocês, meus alunos, que me mostraram. Eu brinquei um dia no estágio. Eu falava assim: nossa, eu sempre fui a filha boazinha, a sobrinha boazinha, a professora boazinha. Na minha turma, eles brincam, a nossa Barbie. Eu falo, às vezes eu quero ser a Monster High, eu não quero ser a Barbie, né? E aí uma aluna falou, professora, você acha que você é frágil, mas você saiu de casa sozinha, sempre morou longe da família, né? Educou e criou duas filhas sozinha, trabalha um monte de coisa para mim, isso é força. Talvez você não esteja vendo. Falei, nossa, é verdade. Eu só tenho um jeito delicado, talvez, de não ofender as pessoas, Uhum. mas isso não me faz fraca, ao contrário, eu sou forte, né? Uhum. Deixa eu pegar isso para mim, me pertence. E aí a gente fica, né, naquele discurso do que o outro traz, mas não é bem assim, né? Então, Uhum. autoconhecimento é tudo, mas às vezes demora, né? É. Demora! Que bom se fosse fácil e rápido de entender, né, os nossos Sim, processos. sim. Não, muito, muito legal você trazer isso e me faz pensar também na importância da gente abraçar a nossa história. Tem uma outra palavra, mas agora eu não consigo lembrar. Mas a gente abraçar mesmo a nossa história, de talvez olhar lá para trás e você poderia olhar lá para trás naquele momento em que você estava se mudando de cidade, né? Toda hora, tendo que a cada 2 anos se mudar com a família e refazer todas as amizades e tudo mais. Você poderia olhar para aquilo e pensar: nossa, coitada dela, olha tudo que eu tive que passar, né? Olhar com Nossa, esse olhar assim, mas talvez você olhar e pensar assim: poxa, talvez isso foi o responsável por você ser tão resiliente hoje, por você falar, não, vamos dar a volta por cima, não deu certo aqui, nós vamos por esse outro caminho. Também essa importância de olhar com amor para nossa história, até os momentos que talvez não tenham sido tão legais e tão maravilhosos, e eu, né? eu acho que Uhum. é isso que falta hoje em dia, Kaellen, né? O Carl Rogers, ele fala, quanto mais eu me aceito, mais eu me transformo. Uhum. E a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar quem a gente é. A gente fica querendo, né, se comparar, fazer algumas outras coisas. Você acha que eu não, enquanto professor, uma das profissões, professora, né? Quando eu ia, por exemplo, no mestrado, olhava os meus professores, nossa, fulano é bambambam naquela disciplina, será que um dia eu vou ser assim? Mas parece que eu estudo tanta coisa e não só uma coisa só, né? Quando eu parei de fazer, eu falei, não, mas é por aí. Eu, Jaqueline, que legal que esse meu professor é assim, mas eu, Jaqueline, tenho uma história diferente, né? Uhum. Eu tenho essa história e eu sou conhecida por esta maneira. Então, que legal que o meu aluno vai aprender comigo pela minha história e pelos meus conhecimentos, com outro colega pelo conhecimento que ele tem, mas essa sou eu. Não adianta eu querer mudar. Se eu quiser mudar, não vou ser mais quem eu sou. Então, quando a gente começa a conseguir rir dos nossos defeitos, é libertador, né? Quando Uhum. a gente começa a rir um pouco daqueles perrengues lá atrás, que na hora a gente queria sumir, mas hoje
você fala, nossa, passei, né? Isso é libertador e é a minha história. Hum. Os pisões de bola, o cair, o levantar, né? É parte da minha história, então não tem problema. Ai, mas não tem como corrigir. Não tem, fez, mas você aprendeu para não fazer mais, né? Exatamente. Então, essa aceitação, assim, quanto mais a gente se aceita, mais a gente se transforma. Ai, que demais. E eu queria te perguntar, e com com isso que você foi falando, você já foi trazendo, quando eu tô triste, eu gosto de sentar, escrever, eu também gosto de fazer alguns vídeos. E me traz assim na memória de que você sempre foi uma professora que gostou muito de trazer arte para a sala de aula. Eu lembro de você tocando um instrumento, cantando, eu lembro de você fazendo dinâmicas, eu lembro de você trazendo vídeos, música, teatro. E isso sempre me tocou de alguma forma, porque eu amo muito arte. Eu amo muito isso de poder conversar de outras formas, que não só falando, né? Mas trazendo um terceiro elemento que vá nos tocar de alguma forma, que seja profundo. E eu queria saber de você, qual a importância da arte na tua vida? Eu acho que ela sempre esteve assim, né? E eu não tenho muita vergonha. Então, assim, eu não sou super afinada, mas eu canto, né? Por Aham. quê? Porque eu vejo que atrai as pessoas e a gente consegue se conectar. Todo mundo, se você leva uma música, todas as pessoas, né? A grande maioria se envolve. Eu brinco com a minha mãe, eu falo, mãe, desde pequenininha, eu sempre morei em cidades muito pequenininhas, né? Uhum. Então eu falo, eu fiz aula de balé, então desde pequenininha, né? Eu já dançava balé, dancei jazz, péssima para esporte, mas eu ia, segunda, quarta e Uhum. sexta, treinar vôlei, não jogo nada, mas eu ia pela interação social, né? Uhum. Mas eu fui fazer aula de violão, aula de teclado, fui fazer aula de pintura de pano de prato, depois eu passei para tela. Então, são coisas assim que sempre existe um despertar natural, né? Então, eu gosto de tudo isso, né? Arranho, teclado, não, quero ainda um dia, quando eu aposentar, eu quero estudar violão. Né? Hoje eu só arranho, mas não tem problema, né? Então, ele faz parte muito da minha história. E eu acho que isso, Kaellen, por isso que eu gosto tanto de trabalhar com treinamentos e palestras, porque quando eu estou nos treinamentos, nas palestras, eu posso trazer a arte, né? E aí eu Uhum. levo música, eu levo teatro, eu levo tudo para essas minhas palestras e os meus treinamentos. Então eu também consigo aliar aquilo que eu tenho, né, enquanto lazer, prazer, para a parte profissional, né? Uhum. E aí a gente mistura tudo. Aí eu cobro da minha mãe, coitada. Ela fala para ela, mãe, né? Eu pinto, canto, danço, bordo, tudo. E aí, eu não sei falar inglês. Daí ela fala, mas você tem que entender que na nossa, as cidadezinhas que a gente morava, há 40 anos atrás, não tinha uma escola de inglês. Hoje no lugar tem, não tinha. Então, essa é a minha falha, né? Eu preciso fazer hoje o inglês, mas eu faço de tudo, mas não falo inglês. Mas os lugares que eu morei não tinham uma escolinha de inglês, né? Na verdade, na minha época, você não tinha nenhuma rede privada de ensino. Eu lembro que no ensino médio eu acabei indo para uma cidade de 20 quilômetros da minha, pegava uma Kombi para poder fazer um ensino médio público, porque na minha cidade não tinha educação geral, né? Então a gente ia e voltava de Kombi. Então, essa é a minha falha, né? Eu falar o inglês. Por isso que eu coloquei minhas meninas desde pequena, elas falam fluentes. Mas aí é que eu acho que, assim, conhecendo você, a forma como você é, ó, daqui a pouco você já tá matriculado e você já tá arranhando aí falando inglês. Eu tenho certeza. Falta essa, é uma falha aí. Eu também eu amo muito como a arte ela tem o poder de nos conectar. É bem a palavra que você falou, de nos conectar, assim. Ela traz emoções e desperta algo nas pessoas que é muito gostoso, assim. Então, eu sempre admirei muito essa parte do teu trabalho de tocar nesse lugar que muitas vezes não é tocado no ensino superior, sabe? No ensino Uhum. superior não é muito tocado. Então, eu acho que isso traz um lugar muito gostoso, sabe? Nas tuas aulas, nas palestras que você traz é algo muito legal, assim, sabe? De se ver. E eu queria perguntar
perguntar para você, queria que, na verdade, você contasse um pouco para as pessoas qual que é esse trabalho que você faz, né? Você comentou, eu tenho 5 trabalhos agora, né? Você já nem sabe mais, já mudou tudo de novo, Kaeli. Mas conta pra gente o que que é esse trabalho que É. você faz. Então, assim, ó, hoje, 2023, neste momento, né? Não sabemos se daqui a pouco já vai Não ser outra sei, coisa. né? Mas, que nem eu falei para você, a única coisa que eu nunca parei em 22 anos de formada foi dar aula, né? Essa é a minha Uhum, profissão contínua. Mas hoje, Kaelin, aqui em Guarapuava, o meu horário de folga é de manhã, né? Então é ao contrário. Então, de manhã que eu tenho para fazer minhas coisas, preparar as minhas aulas, os meus atendimentos. Então, hoje eu estou segunda, terça, quarta e quinta tarde no consultório, né? Durante a pandemia, alguns alunos me procuraram e não, a minha mãe precisa ser atendida por você e tal. E eu falei, então eu vou começar, né? Então uhum, fazem 4 anos que eu estou com o consultório também, atendo segunda, terça, quarta e quinta tarde. À noite eu dou aula segunda, terça e quarta na Guairacá, quinta e sexta na Unicentro, né? E aí na sexta-feira, Kaellen, de manhã eu estou como supervisora técnica de uma clínica de autismo, né? De uma colega minha, comecei agora no passado, mas mais para trabalhar com os funcionários e com as mães dessas crianças, né? E aí, uhum, na sexta tarde, eu tenho o meu projeto lá de psicologia do esporte via faculdade, né? Que eu trabalho com atletas do futsal feminino. E uhum. agora acabei de receber uma ligação aqui do técnico do time de vôlei masculino, que tá um time bem bacana aí, para a gente começar uma atividade com eles, né? Que E aí, legal. esporadicamente, nas minhas férias, na parte da manhã, alguns sábados, eu faço os treinamentos, né, para as empresas, prefeituras. Então, sempre tem alguma atividadezinha extra, né, nessa parte de palestra e treinamento. Então, é Uhum. essa. E aí, mais uma coisa que eu faço ainda, né? Porque daí tem os intervalinhos ali na sexta, na quinta, eu troco bolsa de estudos da minha filha por trabalho. Então, eu vou dar palestra para os pais, vou dar palestra para os alunos, né, de um colégio particular, e aí eles me dão a bolsa. Então, essa Olha aí. diversidade. Mas, É né, quando a gente organiza, quando a gente. Hoje, né, coisa que eu não tinha antes, né? Isso aqui agora virou parte da minha vida, ó. Planner um com planner. atividade por semana, eu me organizo por semana, então ontem à noite eu sentei, me organizo, já deixo tudo que eu tenho que fazer, as aulas todas prontinhas, aí a gente consegue dar conta, né? Mas eu Uhum. preciso de uma ferramenta, porque o cérebro não dá conta de Ah, tudo, exatamente. né? Não, as coisas Então, vão hoje eu super uso bem. agendas, planner e dá tudo certo. Aham, perfeito. Então você me traz tudo isso que você faz, mas tem mais uma coisa, que é você também é mãe de 2 filhas. E aí eu queria te perguntar, assim, como é que é ser essa businesswoman que faz muitas coisas e trabalha, enfim, em muitos lugares, desenvolve muitos projetos e além disso ainda é mãe de 2 meninas. E como é que é assim? Como é que você dá conta? Como é que é esse encontro entre o empreendedorismo, entre a tua vida profissional e o teu maternar? Eu sou mega mãe. Em primeiro lugar, para Uhum, mim, são as minhas filhas. E eu acho que as mulheres se cobram muito de não estarem junto. Todo momento que a gente está junto, nós estamos juntas de verdade. Não uhum, importa se é a meia hora do almoço, né? Mas a gente está junto sempre desde que elas nasceram. Então, eu me organizo para de manhã, né, a mais nova, levar na escola. Todos os dias, na hora do almoço, a gente come junto de segunda a segunda. O almoço, ele é sagrado, é a uhum. família inteira junto, né? E já faz toda a diferença, é uma hora que nós temos juntos. Sim. Todos os dias, os 4, né? Não tem outra negociação. Estamos juntos aqui todos os dias, os 4. É, no intervalinho à tarde eu busco e eu corro para casa, eu podia ficar ali, mas eu corro para casa para poder tomar um café com elas antes de ir para a faculdade, a gente está junto, nós Uhum. três, né? E finais de semana
também sempre juntos, né? Eles têm também as programações deles, mas aí eu levo, eu busco, né? Então, assim, eu sempre tive muito do lado das meninas, sempre trazendo para elas a confiança de contar para mim as coisas, mesmo que aquilo seja difícil, mesmo que aquilo doa, mas eu estou ali para poder orientar, né? Então, assim, a qualidade do nosso tempo é muito legal. E até eu tenho um amigo da minha filha, que eu acho engraçadinho, da mais nova, né? Ele fala: Nossa, tia, todas as mães trabalham, mas você trabalha mais e é a única que às vezes pega a gente à tarde para ir comer um pastel, Aham. né? Eu falo: Faltou um paciente, o que que vocês estão fazendo? Desçam aí que eu vou, né? Dela tá na escola, já tá com mais alguém, eu corro eles, vamos lá comer um pastel juntos, né? Então, a gente vai criando esses momentos e essas possibilidades, e quando está, estar, né? Uhum. Não é estar no mesmo espaço e aí não ter essa proximidade. E aí você consegue conciliar. Eu falava hoje para minha professora de yoga de manhã, né, que ela está grávida. Eu falei: a turma hoje tem tanto medo de ter filho, nossa, eu não quero. Neste mundo eu tenho medo. Mas eu falei para ela: se você está do lado, dá trabalho, lógico que dá trabalho. Não é um dia, eu estou do lado delas todos os dias. Eu faço almocinho para elas todos os dias, né? É uma preocupação manhã, tarde, no sonho, você sonha com eles. Mas se isso acontece, não é trabalho, é investimento de tempo. Eu Uhum. tenho uma com 20, uma com 15, e, na verdade, o meu trabalho fez com que elas nunca me dessem trabalho. Que coisa boa, né? Uhum. Não tenho dor de cabeça com elas, né? Não tenho dor de cabeça, são meninas bem responsáveis, com autonomia, né? E que o meu trabalho fez com que eu não tivesse trabalho. Nossa, que legal você trazer isso sobre a qualidade do estar perto, do estar junto. Eu tava assistindo até um vídeo esses tempos, eu acho que era da Viola Davis, eu acho que era dela. Era um TED, sabe aqueles vídeos que as pessoas falam? Sim. Ela tava contando que às vezes tudo que um filho precisa é de 5 minutos. Porque às vezes até mesmo o interesse deles naquilo, a atenção deles já muda e eles querem outra coisa, né? Ela tava falando que a filha dela tinha 5 anos. E, e da importância de você parar, nem que seja 5 minutos, e dar uma atenção plena, que não tenha celular, que não tenha uma TV ligada, e conversar e fazer aquilo, e brincar e pintar junto, né? Cada idade ali com a sua particularidade, né? Mas eu acho que é bem isso que você falou. Talvez no tempo que a gente está vivendo hoje, em que as mulheres trabalham, né? Trabalham em casa, trabalham na sua vida profissional também. Às vezes pode dar medo mesmo, né? De, poxa, mas eu vou ter um filho, e daí. Não, mas às vezes é só a qualidade da presença que vai importar. Não é o estar junto 24 horas, é só o Sim. estar junto quando se estiver junto. Sim, e não é, né? Às vezes fica: Nossa, mas será que eu vou ter todas as condições? A gente vive de acordo com a realidade que a gente vai ter, e eles vão sendo educados dessa maneira, né? Eu trago muitas minhas para a Uhum. realidade. Nós ganhamos tanto, isso dá, isso não dá, os presentes são nas horas certas, nas datas certas, né? Então, porque a gente precisa ter essa noção de vida, essa noção de custos, né? Uhum. Nossa falta, ela não é compensada por aquilo que a gente vai colocar, né, enquanto material, e sempre que, ai, mas, nossa, fulano tem tanto isso, viaja assim, viaja o mundo, e aí eu convido elas para a gente olhar para o lado. Quanta gente não tem nem o que comer, né? O quanto nós temos, o quanto nós somos ricos, né? Uhum. De vida, de ter um almoço todo dia, de poder ter uma casa, ir para a escola. Então, acho que é importante a gente trazer isso, né? A gente se adapta com aquilo que a gente vai tendo, com aquilo que a gente vive. Mas não que eu não fale também, né? Às vezes nessa loucura a gente falha. E eu acho muito legal a minha mais nova, às vezes ela, né? Estou respondendo alguma coisa aqui no celular, a mãe, não sei o quê. Ela diz: Você prestou atenção? Eu falo: Prestei. Ela fala: Então repita. E aí você vai repetir, você não prestou atenção direito. Então Uhum. agora ela me treinou também. Eles ensinam muito a gente, né? Quando ela chega perto, eu falo: Filha,
um minutinho para eu terminar de responder aqui, não perder o raciocínio, e aí eu quero olhar para você e escutar o que você tem para me dizer. Aí termino, e aí falo, agora a dica, né? Uhum. Porque senão a gente não escuta, né? Exatamente. Mas esse exercício de atenção plena ao momento é muito difícil, Kaellen, né? O nosso cérebro está indo para frente e aí a gente precisa parar e prestar essa atenção. Meu pai, ele manda todo dia bom dia no WhatsApp, né? A gente mora longe e tal. Todo santo dia, ele sempre lembra. Mas ele não liga. E aí, acho que foi ano passado, ele ligou no meu fixo. E nisso também meu chefe mandou um recado no celular. Eu fui responder o meu chefe e atender, ele falou, não, só liguei para saber como vocês estavam. Falei, não, um momento desse é raro. Ele ligar no meu fixo para saber como a gente está, deixa eu deixar o celular e dar atenção para ele 5 minutinhos, depois eu respondo, né? Aham. Mas é um treino mental, porque a gente tem sido levado a fazer muitas coisas e o cérebro não presta atenção em duas coisas ao mesmo tempo. A gente é multitarefa, mas a gente não Uhum. presta atenção ao mesmo tempo. Não tem como dar 100% de atenção a duas coisas ao mesmo tempo, né? Alguma coisa vai Uhum. sair mais prejudicada do que a outra. E ambas, né? Ambas vão sair Sim, prejudicadas. sim, sim. O que é operacional, beleza, mas o que envolve fala e atenção, Uhum. não vai. É, não. Mas e aí, eu queria saber de você assim, com base na tua caminhada, com tudo isso que você já viveu, enfim, você foi contando aí da tua infância, muitas mudanças, aí na vida adulta, mais mudanças ainda, né? Se fosse para você dar se fosse para você deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo hoje, o que você diria para elas? Em vez de falar, eu vou trazer uma forma diferente, né? Uhum. E eu acho que assim, que sempre as coisas vão estar mudando. A gente precisa se flexibilizar para as mudanças, né? Deixar um pouco os nossos velhos paradigmas, velhas ideias e se flexibilizando também, até conosco, né? Uhum. Ser um pouco mais bondoso conosco, mas também identificar quantas coisas nós temos de bom, temos de legal. Então a vida ela é assim, né? Ela vai vir como ondas, né, Kaeli? Umas altas, umas pequenininhas, umas a gente pula, outras nós vamos arrebentar o nariz no chão, tá tudo ok. Vida, se a vida tem movimento, se a vida tiver muito light, é sinal que não tem movimento. Então não vai ter É. graça. Tudo bem, arrebentar o nariz também de vez em quando, né? Mas o que a gente não pode fazer é a gente mentir para a gente mesmo, né? Tem muita vida lá fora e vida precisa ser vivida. Não, já que você falou da arte, eu trouxe para a gente fechar essa musiquinha, né? Ah, Para as mulheres, então. Eu gosto bastante dessa letra, né? Do Lu uhum. Santos, que ela diz isso, né? Mais ou menos assim. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, indo e vindo do infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Linda essa. Ah, eu tô muito surpresa! Foi incrível, meu Deus! Eu cheguei a lacrimejar aqui, porque, ai, eu amo essa música. Essa música lembra muito a minha infância, muito mesmo. E enquanto você foi falando sobre onda, sobre onda,
bateu o nariz no chão, eu fui lembrando dessa música. E aí foi muito rico que você trouxe. Que lindo, Jaque. Muito, muito, muito obrigada. Eu acho que essa mensagem foi incrível mesmo, de que há muita vida lá fora, né? Há muita vida lá fora, para que todas as mulheres possam saber que tá tudo bem. Às vezes vira uma onda forte, você vai dar conta, você vai se levantar e buscar esse ar e vai dar tudo certo. Então, a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa e eu queria fazer para você a pergunta que eu faço para todas as nossas participantes aqui, que é: você tem alguma dica de alguma coisa que você viu, ouviu, uma música, um texto, um livro, um filme que te tocou de alguma forma e transformou a tua vida e que você queira compartilhar aqui com a gente? Tem um textinho, não vou saber de cabeça, mas uns pedacinhos, né, daquele livro Perdas Necessárias, da Judy Viorst, que ela diz: nós mulheres e todos os adultos, ser um adulto saudável, entender que a gente vai amar, mas nem sempre vai ser amado, né? É entender que eu posso morar sozinho, mas não ter solitude. É entender que eu vou ter quedas e que nem sempre eu vou levantar. Isso é ser adulto saudável. Ser adulto saudável é, na melhor das hipóteses, entender que a nossa vida é cheia de conexões, todas imperfeitas. E isso é ser adulto saudável. Uhum. Uau, que incrível, Jaque. Muito, muito, muito obrigada por ter participado, por ter contado a tua história, por ter sido tão generosa assim em falar e cantar pra gente, trazer essa tua arte, que é incrível. E eu desejo tudo de bom para você em todos os seus projetos. E eu tenho certeza que essa tua história, com esses altos e baixos, essas ondas fracas, essas ondas fortes, vão inspirar outras mulheres que estão aí do outro lado ouvindo. E muito obrigada por ter compartilhado tudo isso com a gente. Eu te agradeço, muito bom te ver. Ai, que bom, que bom. E obrigada por você ter assistido até aqui. A gente se vê na semana que vem. Tchau!